Meus irmãos e minhas irmãs, o título da mensagem de hoje é Agora é o Tempo, parte número 2. Agora é o Tempo, parte 2, porque já começamos essa mensagem no domingo passado. Essa é a segunda mensagem com o mesmo título, Agora é o Tempo. E ela vem no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 3 ao 30 e do 39 ao 42. Vocês, se quiserem acompanhar pela Bíblia de vocês, eu vou ler nessa Bíblia aqui portuguesa, mas se quiserem, nós não vamos ler agora, vamos ler daqui a pouco mais. Eu vou ler daqui a um pouco mais o Evangelho de João. Deixa eu primeiramente introduzir a mensagem, é capítulo 4, versículos 3 ao 30. Minhas irmãs e meus irmãos, como eu afirmei no domingo passado, para nós agora é um novo tempo. Nós estamos começando um novo tempo. E é o tempo de esperança. Um tempo de esperança para as pessoas que buscam caminhar pela fé. Mais que caminhar pela esperança, é caminhar para a fé. E levar as pessoas que têm enfermidade, levar as famílias que estão rompidas, levar as pessoas que são discriminadas e levar as pessoas que são oprimidas às boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um tempo novo para nós. A verdade é que a nossa esperança, e mais do que isso, a nossa fé, ela é fundamentada em Cristo Jesus e nas firmes promessas do Senhor, como nós estudamos aqui no nosso estudo bíblico, na primeira e na segunda quarta-feiras, nós estudamos esse assunto. Então, a pergunta é a seguinte: onde é que podemos encontrar a esperança para essas pessoas que se encontram marginalizadas? E o Evangelho de hoje, ele conta a verdadeira história de uma mulher que ela era rejeitada, uma mulher que era criticada, e Jesus, o que Jesus Cristo fez, ao alcançar aquela mulher e alcançar aquela comunidade, o que ele fez foi nada mais, nada menos do que levar a cabo, cumprir aquilo que ele deixou para nós como mandamento. A grande comissão qual é? Diz assim: ide e levai o Evangelho a quem? Aos portugueses? Não. A todas as criaturas, não é? Começando por Jerusalém, pela Galileia, por ali afora e ao redor do mundo. Então, a visão nova para esta igreja que o Senhor me deu é de que essa igreja ela tem não só a função e a missão de alcançar as pessoas dentro desta comunidade, mas em redor do mundo. Como eu falei, a razão por que nós gravamos o vídeo é porque quando passamos o vídeo por e-mail para as pessoas que têm o correio eletrônico, o propósito é que essas pessoas passem para os seus amigos, para os seus parentes. E um amigo meu do Brasil que é português, né, ele já passou para pessoas portuguesas que vivem, parentes dele que vivem na Alemanha, na França e em outros países. Ou seja, o objetivo é nós alcançarmos com as possibilidades que existem no dia de hoje da tecnologia, é alcançarmos as pessoas em redor do mundo. Então, buscando cumprir aquele mandamento que Jesus nos deu e nos focalizando na história concreta do que acontecia com uma mulher samaritana e o que Jesus fez, a maneira como Jesus se aproximou dela e a maneira como Jesus a libertou, nós vamos ler no Evangelho de João como lições para nos instruir de como nós devemos abordar as pessoas a quem o Senhor coloca na nossa frente para que nós possamos evangelizar. É disso que nós vamos falar hoje. E a palavra de Deus diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começando pelo versículo 3. Assim diz: ao saber daquilo que ele estava falando lá com os seus discípulos, quando Jesus estava falando com os seus discípulos, e a saber que tinha alguma coisa mais a fazer fora dali de onde ele estava, mas para ir adiante, assim diz: ao saber disso, Jesus saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Na viagem,
tinha de atravessar a Samaria. Chegou então a uma terra da Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava o poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher respondeu: mas tu és judeu, como é que te atreves a pedir-me água a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: se tu soubesses aquilo que Deus tem para dar, e quem é aquele que te está a pedir água, tu é que havias de lhe pedir, e ele dava-te água viva. Disse-lhe a mulher: nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante do que Jacó. E Jesus respondeu: quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais há de ter sede. A água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá vida eterna. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, dá-me então desta água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise de vir buscar água neste poço. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta cá. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus continuou: tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste 5 e o que tens agora nem é teu marido. Disseste a verdade. A mulher disse então a Jesus: Senhor, estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte. Vocês, os judeus, dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar. Então Jesus declarou: acredita no que te digo, mulher. Chegou o tempo em que todos podem adorar ao Pai, sem ser neste monte ou em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram a Deus sem o conhecer bem. Nós, os judeus, sabemos quem adoramos, porque salvação vem dos judeus. Porém, chegou o tempo em que todo aquele que adora o Pai como deve ser, o deve adorar espiritualmente e com verdade. Assim é que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram devem fazê-lo espiritualmente e com verdade. A mulher disse então a Jesus: se és o Messias, isto é, sei que o Messias é o Cristo que há de vir. Quando ele vier, há de explicar-nos todas essas coisas. Respondeu-lhe Jesus: tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. Nisto chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando ouviram a falar com a mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar à mulher: que pretendes dele? Ou a ele: por que estás a falar com ela? A mulher, então, deixou o cântaro, correu à aldeia e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Eles saíram da aldeia e foram ter com Jesus Cristo. A outra parte final eu vou ler ao fim
da mensagem. Meus irmãos e minhas irmãs, o que que passou, o que que estava se passando ali naquele encontro entre Jesus e aquela mulher samaritana? O que estava se passando? Havia um propósito de Deus a ser cumprido ali naquele lugar. Então, em primeiro lugar, aquela mulher foi ao poço buscar água ao meio-dia, que lá naquela região faz calor, né? Então ela foi buscar água no poço ao meio-dia. Por que razão ela foi ao poço na hora que as demais pessoas não estavam lá? Geralmente as pessoas iam buscar água em outros horários, não ao meio-dia. Mas ela ia buscar água naquele poço ao meio-dia porque ela era uma pessoa cheia de vergonha, diante da condição dela. Ela tinha tido 5 relacionamentos, 5 maridos, não é muito claro se era marido ou se era um relacionamento fora do casamento, e ainda assim aquele com que ela vivia naquele momento não era o marido dela, e naquela sociedade, naquela cultura daquele tempo, isso era alguma coisa muito criticada. As pessoas eram banidas, as pessoas eram simplesmente repudiadas por viverem naquela condição. A mulher que vivia naquela condição, naquela época, era muito criticada. Então, o que que acontecia? Ela não queria ir lá porque ela já estava cansada, certamente, de ser tão criticada pelo povo daquela sociedade. E ainda sendo Jesus Cristo o Filho de Deus, como Ele é, Jesus se apresentou a ela, não numa atitude de impor àquela mulher uma palavra que vinha de Deus. Ainda sendo o Filho de Deus, Ele, ao se aproximar daquela mulher, Ele abordou a mulher falando de um assunto que era a necessidade dela, mas também era uma necessidade dele, porque ele estava cansado, vinha de uma viagem, estava com sede. Então a maneira que ele se aproximou dela, já que ela estava ali buscando água, foi de encontrar um assunto o qual fosse comum àquelas 2 pessoas, a ela e a ele. E isso é uma primeira grande lição para nós, né? Porque quando nós devemos abordar uma pessoa, evangelizar uma pessoa, nós não devemos chegar para aquela pessoa como numa posição de sermos superiores àquela pessoa, porque nós não somos superiores a ninguém. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Então, isso é uma primeira grande lição, a lição de nós sabermos como nos aproximarmos de uma pessoa para pregar o Evangelho. Então, aquela foi a primeira maneira. A segunda coisa que Jesus Cristo fez, e que é também uma estratégia para nós, para evangelizarmos, foi ouvir o que ela tinha a dizer. Se ele chega para aquela mulher e fica falando, ele não ia saber, né? Ele sabia da vida dela, mas ele queria que ela se abrisse, ela tivesse confiança de compartilhar com ele o que se passava. Então, ele quebrou o gelo. Eu não sei se existe essa expressão no português dos Açores. Ele quebrou o gelo, não falando com ela diretamente sobre a conversa profunda que ele iria ter, mas abrindo a porta para poder, então, entrar naquela conversa. Então, esta é uma lição importante para nós. Jesus Cristo sabia que havia divergência entre os samaritanos e os judeus. Jesus Cristo sabia dos problemas que existiam ali de ordem cultural e inclusive de ordem religiosa, mas ele não foi tratar das diferenças. Quando nós vamos evangelizar alguém, nós não vamos começar conversando com essas pessoas sobre os assuntos que são divergentes. Isso não é maneira de se evangelizar as pessoas. Então, ele buscou encontrar ali uma maneira que pudesse abordar e aprofundar a conversa de uma maneira suave. A outra lição é que se Jesus Cristo não estivesse preocupado em alcançar os samaritanos que não se davam bem com os judeus, ele sequer ia passar por aquela rota, porque para ele voltar para lá, para a Galileia, ele não precisava necessariamente ir por um caminho mais longo. Quem sabe que eu estou falando muito alto e assusto o menino, né? Desculpem. Então,
o que acontece? Essa é uma outra lição. O Senhor veio para alcançar e evangelizar as pessoas, quaisquer que sejam as culturas dessas pessoas, o grupo étnico ao qual elas pertencem, a situação religiosa ou a situação econômica. No caso daquela mulher samaritana, ela era uma mulher envergonhada, uma mulher discriminada, e ele foi buscar dentro daquela comunidade uma pessoa que era marginalizada, o que também é alguma coisa que nós devemos ter em mente. Nós temos como meta buscar as pessoas que são marginalizadas, buscar as pessoas que estão separadas. Há umas ideias aí para diante que são de alcançar pessoas que estão marginalizadas. Então, o que acontece na prática? Para isso veio Jesus, ele veio para os enfermos, né? Ele veio para os enfermos de corpo, de alma, de espírito, e ele veio para curar. E essa é a função da igreja. A função da igreja de Cristo é essa. E Jesus oferece a água viva para as pessoas, aquela água que leva as pessoas a terem vida eterna, mas na verdade o que acontece ali é que a salvação, a vida eterna que as pessoas precisam mais, não é aquilo que muitas pessoas sabem que precisam. Quantas pessoas elas necessitam do Senhor, quantas pessoas elas necessitam da salvação, mas elas buscam uma igreja, primeiramente, não porque elas querem ouvir a palavra de Deus, mas porque elas precisam de um apoio, porque elas precisam de uma ajuda. E essa foi a estratégia de Jesus Cristo, foi alcançar aquela mulher e, então, depois, aí ela chegou aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa meta. Então, quando Jesus entrou naquela conversa profunda com aquela mulher, né, ela disse o quê? Que ela sabia que o Messias iria vir um dia e que quando o Messias viesse, ele ia ensinar todas aquelas coisas. Mas ela ainda não sabia que ele era o próprio Messias, que ele era o próprio Salvador, prometido desde a época do Velho Testamento. Então, o que aconteceu na prática? Era preciso de encontrar alguma maneira que ele se revelasse àquela mulher, de maneira a ela reconhecer quem ele era. A primeira coisa que a mulher entendeu, ficou claro na mente dela, a primeira coisa é que ele era um profeta. Por quê? Porque quando ele perguntou acerca da vida dela, alguma coisa específica, né, ela disse que não tinha... que nem o marido, nem a pessoa com quem ela vivia era marido dela, e Jesus disse que sabia. Jesus sabia. Então o que acontece? Ele se revelou para ela de uma maneira que ela abriu a mente, o Espírito de Deus naquele momento abriu a mente dela. É assim que a gente precisa de fazer. Quando a gente for evangelizar alguém, a primeira coisa a gente deve orar. E a segunda coisa, não esperar que de pronto, pode ser que a pessoa já esteja pronta a receber a Jesus Cristo, mas não imaginar que de pronto a pessoa vai reconhecer que nós estamos falando é do Salvador. Não é isso? Então, essas estratégias para a evangelização, nós não temos que criar nada de novo. O que ela mais precisava era de libertação. Mas ela pensou no início, então me dá dessa água que o senhor está falando aí, que eu vou me livrar de vir nesse lugar aqui, onde o pessoal me critica. Tudo que ela queria era resolver o problema dela daquele momento, que era não ser mais criticada. Então, quando Jesus falou da água viva, ela não sabia muito bem do que ele estava falando. Somente depois, quando o Espírito de Deus abriu a mente dela. Então, o que acontece? Ele disse, tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. E aquele tempo de salvação para aquela mulher foi o tempo exatamente, não só em que ela encontrou a Jesus Cristo, mas o momento exato onde o Espírito Santo de Deus estava abrindo a mente dela. A gente depende do Espírito Santo de Deus para que as pessoas possam reconhecer de quem que nós estamos falando. Mas o assunto não parou por ali. Meus irmãos e minhas irmãs, a salvação não termina em nós. O plano de Deus não é salvar somente a nós. Quantos de nós que somos salvos temos sido abençoados pela salvação? Vou falar mais baixinho para não assustá-los, né? Então, o que acontece? Quantos de nós somos salvos
e nos beneficiamos da graça do Senhor, mas não nos preocupamos a levar Jesus Cristo a outras pessoas. Essa missão, como eu já disse antes, não foi dada aos anjos. Essa missão foi dada a nós. Nós temos esse privilégio e essa responsabilidade. Então, por que eu imagino que essa lição, esse evangelho aqui, isso que aconteceu lá nesse momento, é uma instrução perfeita para nós? Porque não terminou o benefício da salvação naquela mulher, na pessoa daquela mulher. Quando o Espírito de Deus abriu a mente dela e ela falou, esse homem aqui sabe da minha vida, ele sabe. Então, ele foi claro, ele disse, eu sou o Messias. Então ela não tinha que esperar mais para o futuro, para aprender as coisas que devesse aprender, porque o próprio Salvador já estava ali com ela. E aí ela foi, largou tudo para trás, largou o jarro de água, onde ela ia abastecer-se daquela água para levar para casa e matar a sede física dela. Tudo aquilo passou a ser menos importante. Tudo aquilo passa a ser menos importante para nós quando nós encontramos a Jesus Cristo. E por que isso? Aí ela saiu e foi até aquela vila e foi dizer para as pessoas que estavam lá, eu encontrei um homem que sabe da minha vida, ele sabe da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando nada novo para vocês, ele sabe da nossa vida, ele quer nos curar, ele quer quitar a nossa vergonha, tirar dos nossos ombros o peso do pecado. Mas ele quer muito mais do que isso, ele quer nos usar como instrumentos dele para levar as boas novas da salvação às outras pessoas. Foi o que aquela mulher fez. Ela já não estava preocupada mais em levar água para casa, ela estava preocupada em ser libertada, e naquele momento ela foi libertada. Imagina, se ela continuasse naquele momento, se ela continuasse a sofrer daquela vergonha, ela não ia lá na vila, né? Porque poderia certamente chegar lá na vila e ser criticada por causa da situação dela. Mas tudo aquilo cai por terra, todo o nosso medo, toda a nossa vergonha, toda aquela carga que a gente carrega dos pecados sobre os nossos ombros, fica para trás quando a gente tem aquele encontro com o Senhor Jesus, que foi exatamente o que aconteceu. Então, ela chegou lá para anunciar que tinha encontrado o Senhor. Então vieram a Jesus, né? Muitas daquelas pessoas vieram a conhecer a Jesus, né? Por intermédio daquela mulher, que é o que nós temos como missão. Muitas pessoas vão chegar em nome poderoso de Jesus, muitas pessoas vão chegar a Jesus Cristo por meio de nós. Não é preciso de fazer um curso de teologia, não é preciso de ser um PhD em teologia, só é preciso uma coisa, a gente ter o amor do Senhor dentro de nós para dar o nosso testemunho às pessoas. Aquela mulher não falou de teologia, aquela mulher sequer não mencionou sequer nenhum versículo do Antigo Testamento. Mas o que aconteceu? Ela deu o testemunho dela, isso é a outra lição. Quando nós formos evangelizar alguém, nós só precisamos de dizer o seguinte: primeiro ouvir, para ver qual é a situação da pessoa, aprender ali onde é que tem a brecha para nós ministrarmos. E segundo, a gente poder dizer à pessoa o que Jesus Cristo fez por nós. O que Jesus fez pela nossa família. Não tem mistério nenhum. Então vieram a Jesus por meio dela. Então eu lhes pergunto, não é agora o tempo para levarmos as pessoas necessitadas à libertação e à vida eterna? Nós não estamos falando aqui de libertação, nós não estamos falando de nada mais, nada menos do que dizer a estas pessoas que o amor de Deus, aquilo que Ele fez por nós, Ele quer fazer por qualquer uma daquelas pessoas. Qualquer que seja a condição daquela pessoa que ela esteja vivendo, pode ser uma pessoa, o maior criminal que puder, o criminoso, que possa aparecer como uma oportunidade para a gente levar Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja e esta é a visão que nós temos trazida de Jesus para esta igreja, né? Então,
Vejam o resultado da iniciativa, chegando quase ao final, vejam o resultado da iniciativa daquela mulher, de ir lá no meio da vila para falar com o povo lá. Está nos versículos 39 ao 42. Olha que coisa linda. O resultado da iniciativa dela com o poder do Espírito Santo. Disse assim: muitos samaritanos daquela aldeia acreditaram em Jesus, devido às palavras de quem? Daquela mulher. Ele disse-me tudo o que eu fiz. Esse foi o testemunho dela. Ela não levou uma hora para evangelizar. Ele sabe da minha vida. Então, o que acontece? Por isso, quando foram ter com Jesus, aquelas pessoas, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou lá por 2 dias. Veja a sede que as pessoas têm. A mesma sede que eles lá tinham de estar na presença do Senhor e de conversar com o Senhor e de o Senhor ouvi-los. Eles pediram e o Senhor ficou lá por 2 dias, já não estava mais de passagem, né? O tempo para nós é muito importante. A gente tem que dedicar o nosso tempo à obra do Senhor. Se a gente dedicar o nosso tempo, eu só tenho 5 minutos, né, para pregar, ou eu só tenho 5 minutos para dar de atenção a essa pessoa. Não, nós temos que dar tempo às pessoas. E era isso que eles precisavam. Então aqui diz o seguinte: por isso, quando foram ter com Jesus, pediram que ele ficasse por 2 dias. Muitos outros o aceitaram ao ouvirem-no falar. Quer dizer, quando eles ouviram Jesus falar, também o aceitaram. E diziam à mulher, agora, veja que coisa linda, diziam à mulher, que foi o veículo para levá-los ao Senhor, agora acreditamos, não apenas por aquilo que tu nos contaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Temos a certeza que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a certeza da salvação, a libertação vem, não é somente por aquilo que nós testificamos, mas pelo poder do Espírito Santo de usarmos e levar aquela pessoa a abrir a mente, e então a pessoa dizer, uau, eles disseram, e muitos vão dizer, né, diante do nosso esforço de evangelização, que não é um esforço, é um privilégio, né? Muitos vão dizer, agora eu sei de quem você está falando, porque a pessoa vai ser libertada em nome de Jesus. Né? A outra semana anterior eu tive o privilégio de ministrar para uma moça de 23 anos, filha de um amigo meu, lá no Brasil, pelo telefone. O que eu fiz? Eu ouvi, quando eu captei o que estava acontecendo, eu falei com ela, escuta, vamos reservar umas 2 horas ou mais aí pelo telefone, para a gente poder, até pelo telefone a gente evangeliza. Não é o ideal, mas o que aconteceu? Durante aquela conversa, ela chegou, ela chorou e disse o que ela carregava sobre os ombros dela, que, ao meu ver, não era um negócio gravíssimo, mas para ela era alguma coisa que a incomodava e não deixava ela viver em paz e se regozijar e ter alegria no coração. Uma moça nova de 23 anos, quantas pessoas aí nós vamos ter a oportunidade de fazer o mesmo? Né? Então, esse é o tempo, meus irmãos. Nós não temos tempo a perder. Este é o tempo para nós levarmos Jesus Cristo às pessoas. Então, Jesus Cristo continuou lá, nós devemos continuar dedicando o nosso tempo para aquele propósito e aí cumprir a missão da igreja. Então, eu não digo desafio, eu digo o meu encorajamento a vocês, né? Eu quero primeiramente sentir o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que se nós trabalharmos juntos, de mãos dadas, não é o pastor, mas juntos buscarmos as pessoas, alcançarmos as pessoas, eu tenho certeza que essa igreja vai ser um polo dentro dessa comunidade e para outras pessoas fora das fronteiras até do país,
vai ser uma comunidade de bênção, uma igreja de bênção, porque tudo que o Senhor quer fazer é nos usar. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de proclamar a sua palavra, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder alcançar as pessoas e nos prepararmos para alcançar as pessoas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender qual foi a estratégia de Jesus. Ajuda-nos a saber as coisas que nós temos que fazer, começando por ouvi-las. Tomar tempo para ouvir as pessoas. Abre as janelas, os portões e as portas para que a gente possa entrar e para a cada dia, seja no meio do trabalho, Senhor, seja na escola, seja onde estivermos, nós podemos ter a oportunidade de ministrar para as pessoas e tomar o nosso tempo com elas. Assim nós agradecemos em alegria, com alegria no coração, por tudo isso que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer amém. Amém.